Você está preparado para ouvir a verdade? Não a verdade que vem dos homens, mas a verdade que vem do próprio Deus. Muitas pessoas se escandalizam ao ouvirem a verdade, se chocam, se espantam. Mas esse é o grande problema? Claro que não. O grande problema está em você não dar ouvidos à verdade. Pelo fato de você se escandalizar, você acha que é um exagero. Você acha que não é bem assim como está se falando, como está relatando. Então, por achar que é um exagero, você relativiza. Esse é o grande problema. Ouvimos muito hoje em dia a seguinte expressão: isso aí é discurso de ódio. Discurso de ódio? Pois é, discurso de ódio. Isso começa de agora? Não. Isso é desde lá da época de Jesus. Quando Jesus falava, quando Jesus era coerente e as pessoas se espantavam. Não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos para a escritura? João 6, versículo do 58 ao 71. Olha só. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Vocês podem ler o contexto anterior que vocês vão entender. Versículo 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Jesus discerniu o pensamento deles e perguntou a eles: isso que eu estou falando para vocês está escandalizando vocês? Versículo 62. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Está se falando aqui, está se referindo aqui a Judas, né? Versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Versículo 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha só, Jesus foi direto. Um de vós aí é o diabo. Porque ele já sabia que era a situação de Judas, que Judas ia entregá-lo. Vamos para outro texto? João 2, do 12 ao 17. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, eu vou botar a imagem para vocês verem o que é um azorrague de cordéis, um chicote com várias pontas assim. Vou botar aí para vocês entenderem como é esse azorrague de cordéis. Perdão. Lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus entrou lá revoltado com a situação que estava ocorrendo no templo, com toda razão. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda.
E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Naquele período ainda, Jesus não tinha morrido, não tinha acontecido a ressurreição. Então, ali o templo ainda era considerado casa de Deus. Hoje, o templo, eu sei que alguns de vocês já sabem, mas é bom trazer sempre isso à memória. Hoje, o templo somos nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Através do batismo, do arrependimento, o Senhor faz morada dentro de nós. Vamos para outra passagem, Lucas 8, 19 ao 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Foram falar para Jesus. Jesus estava lá pregando, estava difícil de a mãe de Jesus e os irmãos chegarem a ele, e aí foram avisar, né? Ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, a executam. Quando você pratica, quando você executa a palavra de Deus, você se torna filho de Deus, automaticamente você se torna irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Depois que Jesus deixou de ser Deus, Jesus se tornou homem, Jesus se tornou o primeiro irmão. Então se tornou filho de Deus. E você aí, está preparado para a verdade de Deus? Porque quando Deus fala, quando Deus direciona, quando Deus te diz uma verdade, Ele te capacita para você executar a mesma. Beleza? Galera, é o seguinte, o nome desse canal é Edifica Por Aqui. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, se estiver vendo esse vídeo através do WhatsApp, vai lá no YouTube, digita Edifica Por Aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo também e compartilhe aí com mais pessoas para que essa mensagem poderosa da palavra de Deus possa alcançar outras vidas. Beleza, minha gente? Um grande abraço, fica com Jesus. Fui!